Então, vamos começar. Tá? Ok. Conseguem-me ouvir bem? Acho que sim. Também, exato, até sem microfone. Quase conseguia fazer. Ok. Então, oi. Antes de mais, boa tarde. Obrigado por estarem aqui à hora do almoço. Calculo que muitos de vocês preferiam estar a almoçar ou então já almoçaram. Eu sou o Tiago Moraes. Provavelmente não me conhecem. Eu sou engenheiro do ambiente, doutorado também em engenharia do ambiente e a minha especialização é precisamente a utilização de novas tecnologias, agora muito na moda, inteligência artificial para a agricultura. E hoje pediram-me para falar um bocadinho sobre o uso da tecnologia, novas ferramentas, novas ideias nesse setor e o que é que tem estado em desenvolvimento e cada vez mais na prática, na verdade, e também o que é que poderá vir no futuro para melhorar, digamos assim, a agricultura, que é um setor fundamental para a nossa sociedade e para nós, não é? Sem a agricultura ninguém vive. Vamos então. Pronto, fazendo um pequenino contexto, acho que também é de conhecimento geral, cada vez mais, que a nossa população mundial está a aumentar a um ritmo muito elevado e espera-se que continue a aumentar potencialmente até 10 mil milhões de pessoas no mundo. Mas isso tem grandes desafios, não é? Um deles, logo, é como alimentar 10 milhões de pessoas, 10 mil milhões de pessoas. Nós, mesmo com os 8 mil milhões que acho que temos atualmente, é complicado, há muita escassez, há uma má distribuição do alimento. Com 10 mil milhões de pessoas, isso vai ser ainda mais desafiante. E para isso precisamos de melhorar a nossa agricultura. Já percebemos que a agricultura super intensiva ou com práticas insustentáveis não é a solução e não vai ser solução no futuro para esses problemas. Por isso, temos que melhorar, lá está, como eu estava a dizer, a agricultura. Depois, outro problema, para além do aumento da população que nós temos, é as alterações climáticas. E quem sofre mais, ou um dos setores que sofre mais com as alterações climáticas é precisamente a agricultura. Porque os agricultores e a produção são altamente dependentes das constantes climáticas, dos fatores de produção climáticos, digamos assim, e com as alterações climáticas esses fatores vão ser muito mais difíceis de prever. Muito mais ondas de calor, muito mais períodos de seca, precipitação muito mais encurtada, ou seja, grandes precipitações num curto espaço de tempo. Isso para os agricultores são fatores muito difíceis de prever. Dessa forma, nós, e eu digo nós porque eu tenho trabalhado também nesse sentido, estamos a tentar tornar a agricultura mais resiliente a esses aspectos através da tecnologia, porque, apesar de tudo, a tecnologia é uma ferramenta ótima para isso. Lá está, que eu também já falei um bocadinho das práticas sustentáveis. Lá está, nós não podemos continuar a produzir os alimentos da forma como produzíamos há 10 anos, há 15 anos, porque não vamos conseguir produzir alimento para 10 mil milhões de pessoas com essas práticas, porque vamos estragar completamente o nosso mundo, o nosso ecossistema. Por isso temos que conseguir produzir na mesma área, com menos impacto, aplicação de menos fertilizantes ou aplicar só quando é preciso, utilizar menos energia fóssil, utilização mais eficiente, a utilização mais eficiente da água, por exemplo, que não é uma coisa que eu vou abordar hoje, mas que é cada vez mais importante e em Portugal tem-se discutido muito a utilização da água. Mas a tecnologia também é importante nisso, porque a tecnologia permite-nos fazer a melhor utilização desses fatores e desses recursos que são essenciais para a produção agrícola. E lá está. Depois temos então a tecnologia na agricultura que tem vindo a ser desenvolvida nas últimas décadas e cada vez mais está a ser utilizada por todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos ou ocidentais. Ok. Então, mas o que é que nós precisamos primeiro para a tecnologia e para a utilização de sensores, de drones, já vou falar um bocadinho sobre isso, é dados. Nós precisamos de dados, precisamos de saber o que é que está a acontecer, como é que caracterizamos os nossos solos, como é que são os solos em Portugal. Nós temos, por exemplo, em Portugal, nós temos um solo super riquíssimo. Temos zonas no Alentejo com muitos nutrientes, zonas argilosas, os conhecidos barros de Beja, mas depois temos zonas super áridas em que o solo, por exemplo, quase não tem matéria orgânica, que é praticamente impossível produzir alimento nesses locais. Então, se compararmos com o norte de Portugal, são completamente diferentes, realidades completamente diferentes, mesmo as condições climáticas são completamente diferentes e tudo isso é importante depois quando estamos a desenvolver tecnologias, porque uma tecnologia que seja aplicável no Alentejo
no norte de Portugal vai ser difícil de aplicar exatamente a mesma tecnologia. Ou se pensarmos um país desenvolvido tecnologicamente como Portugal e depois pensarmos na produção agrícola na África subsaariana. Aqui nós temos acesso à tecnologia, temos acesso a uma rede fantástica de comunicação. Em Angola, por exemplo, a ligação à internet é escassa, por exemplo, ou ter-se uma estação meteorológica a um raio de 100 km. Coisas que na agricultura hoje em dia se dão quase como adquiridas, em outros locais do nosso planeta isso não acontece. Mas lá está, depois esses dados são fundamentais então para treinarmos estas ferramentas tecnológicas para que elas sejam úteis. Nós podemos desenvolver o melhor software, o melhor hardware do mundo. Se depois não for útil para o agricultor, não serve de nada. Tivemos a gastar dinheiro, a gastar recursos. Nós temos que produzir ferramentas que realmente sejam úteis. Ou seja, o que eu quero também dizer com isto é que não é simplesmente a investigação académica, empresas que façam desenvolvimento tecnológico. Tem que haver esta sinergia entre quem produz, o agricultor, o produtor, e quem desenvolve este tipo de ferramentas. E que muitas vezes esta ligação é difícil. Falam linguagens, vou dizer, linguagens entre aspas diferentes, muitas vezes. As preocupações são diferentes. Um agricultor está preocupado que ao fim do ano tem que ter lucro. E os lucros na agricultura são muito escassos, em Portugal, por exemplo. Por isso é importante este desenvolvimento das ferramentas tecnológicas terem sempre esta componente de serem o mais adequadas e serem desenvolvidas em conjunto com os produtores. E lá está, também há uma série de conceitos que eu vou repetindo, porque acho que são muito importantes e vale a pena recorrer a eles. Lá está, resolver ferramentas ou ter ferramentas tecnológicas que depois aumentem o impacto ambiental e o impacto social, ou o impacto no aspecto negativo da produção agrícola, também não é bom, não é isso que nós queremos, lá está, como eu também já disse, por causa dos problemas ambientais que temos, gases de efeito de estufa, degradação dos ecossistemas, etc. Por isso, todo este desenvolvimento tecnológico tem que ser também muito ligado a essa vertente de sustentabilidade, do impacto ambiental. E, na verdade, estes três conceitos é o que fazem a agricultura de precisão, que na verdade, é o que leva depois também à vanguarda da agricultura. Há outros conceitos, outras práticas que também o levam, mas, em termos tecnológicos, eu acho que a agricultura de precisão é isto. É estes três conceitos fundamentais que, basicamente, é produzir mais, melhor e com menos impacto. Ora, é essa? Pronto, agora aqui temos os temas em que eu vou falar. Eu trabalho em alguns deles, outros não trabalho tanto, mas vou tentar expressar-me da melhor forma. Já agora, se tiverem questões, problemas, estejam à vontade. Então, temos primeiro, cada vez mais tem sido recorrente na agricultura a utilização dos dados de observação da Terra. Isto parece um palavrão, uma coisa estranha, mas que na verdade é muito simples. São fotografias que são tiradas por satélite. Nós temos várias constelações de satélites, conjuntos de satélites que trabalham e que estão sempre à volta do nosso mundo e que vão tirando fotografias. Basicamente têm umas câmaras fotográficas muito especiais, em que para além de capturarem o RGB, que nós temos nos nossos telemóveis, capturam outros comprimentos de onda, como, por exemplo, nós quando tiramos um raio-x, é um comprimento de onda diferente. Nós temos o infravermelho, temos o infravermelho próximo, o mais afastado, etc. E estes dados de observação da Terra, na verdade, é isso. São fotografias que são tiradas com vários comprimentos de onda, que depois são muito úteis na agricultura. Por exemplo, um índice que é utilizado muitas vezes na agricultura... Já agora, quantos de vocês estão ligados à agricultura? Fazem produção? Não. Família? Mais ou menos. Já alguém ouviu falar do NDVI? Não. Basicamente, o NDVI é um índice que é muito utilizado atualmente na agricultura e que, na verdade, é calculado muito simplesmente é a combinação de bandas entre o vermelho e o infravermelho e que nos permite ter uma noção do estado vegetativo da cultura. E aquilo faz uma escala de verdes, vermelhos, entre 0 e 1. O 0 é um solo nu, sem produção, e o 1 é um solo completamente coberto, com um estado vegetativo bom, em que o desenvolvimento da planta, da cultura, está a correr bem. E este índice é muito utilizado porque nós, com a detecção remota, conseguimos cobrir áreas muito grandes que o agricultor, o produtor, na sua exploração, não consegue ver, não é? Se pensarmos numa parcela com 50 hectares, são 50 campos de futebol. Se o produtor estiver no escritório nesta ponta, não consegue perceber o que é que acontece no meio da parcela. Então, nós, com fotografias de cima, conseguimos perceber basicamente o que é que acontece. Conseguimos, por exemplo, com o NDVI, identificar zonas onde a cultura não está a produzir bem,
por alguma razão, depois podemos ver se é um problema de rega, se é um problema de alguma infestante, se é algum problema nutricional, se a planta falta de um azoto, que é um elemento fundamental para as plantas crescerem. E nós, com os dados de observação da terra, conseguimos fazer isso, fazer essa avaliação automática, porque nós hoje em dia, se quisermos, de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, temos uma imagem nova no nosso telemóvel com uma imagem de satélite, como, por exemplo, o NDVI que eu já falei. Então, este é o primeiro setor, a primeira área que tem sido cada vez mais utilizada na agricultura, que é a detecção remota e a observação da terra. Eu até agora falei só de satélites, eu daqui a nada já vou falar de outra coisa, que essa já toda a gente deve ter ouvido falar, drones. Os drones não são só utilizados para fazer filmes engraçados em casa, ou fazer reportagens, ou filmes, etc. São também utilizados na agricultura. Para fazer a mesma coisa que eu disse com o satélite, só que com o satélite a câmara está tão longe que a imagem é muito pixelizada, não é? Se pensarmos na constelação de satélites que nós temos na Europa, que todos nós podemos utilizar, cada pixel representa 10 metros por 10 metros. Basicamente é o espaço, se calhar, desta sala. É um pixel nesse satélite. Nós, com o drone, conseguimos ter uma resolução de 2, 3 centímetros. Ou seja, o drone voa, imaginem a parcela dos 50 hectares, dos 50 campos de futebol, conseguimos ter uma resolução de 2, 3 centímetros. Conseguimos identificar, por exemplo, plantas individuais. Conseguimos identificar se há alguma infestante, alguma planta que não é suposto estar ali a aparecer. Nós, com o drone, conseguimos fazer essa avaliação também de forma automática. E lá está. Tudo isto é observação da terra e detecção remota. Depois temos o Internet of Things, que, na verdade, isto representa muita coisa, mas na agricultura onde tem sido mais aplicado sensores. Sondas que são aplicadas nas parcelas, no solo, por exemplo. Um tipo de sondas muito utilizado são as sondas de umidade, porque é fundamental para os agricultores saberem a umidade do solo, perceberem se precisam de regar, se não, quanto é que precisam de regar. E estas sondas, nós podemos, lá está, na parcela dos 50 hectares, eu vou utilizar agora como exemplo estes 50 hectares, nós podemos espalhar várias sondas ao longo da parcela e perceber de que forma é que a umidade está em cada sítio da parcela. Porque 50 hectares são tão grandes que depois há sítios que vão ter mais argila, que armazenam mais água, outros que vão ter mais areia, que perdem mais água. Então eu depois posso regar menos nas zonas onde tenho mais argila, em que há mais água, mais umidade no solo, mas depois nas zonas onde eu tenho mais areia e que perco água, preciso pôr mais água do que nos outros sítios. E estas sondas, estes dispositivos permitem-nos, lá está, fazer essa melhor gestão. E como eu falei lá no início, melhor gestão, aplicar menos água, porque assim consigo fazer uma gestão mais eficiente da água, que é um recurso muito escasso, mas também consigo, por exemplo, perceber os nutrientes do solo. Onde é que, por exemplo, está a faltar azoto, ou onde é que está a faltar potássio, que depois afetam o crescimento da planta. E se o agricultor conseguir atempadamente saber isto, que não conseguiria de outra forma. Já agora, para termos a informação do solo, o método tradicional é irmos ao solo, ao local onde quisermos fazer a amostra, recolher um bocado do solo, enviá-lo para o laboratório e esperar 2, 3 semanas. Eu já cheguei a esperar meses por ter uma análise de solo. Isso para o agricultor pode representar uma perda brutal, porque em 2 meses o agricultor pode perder à vontade num hectare 200 euros, 300 euros. Se ele com este tipo de hardware e software souber ao minuto quase, por exemplo, as sondas normalmente são em 5 minutos, 10 em 10 minutos, temos uma medição e o agricultor consegue ver isso no seu telemóvel, no tablet, no computador, nós conseguimos fazer uma gestão muito mais eficiente, muito mais atempada do que se usarmos os métodos tradicionais. Depois, temos a inteligência artificial em aprendizagem automática, que é onde eu tenho trabalhado muito, na verdade, que é a combinação de inteligência artificial com a observação da Terra. Mas já lá vamos. A inteligência artificial, para hoje em dia, se calhar para vocês, quem é que conhece o ChatGPT? Ou algo parecido? Todos, não é? A inteligência artificial é muito mais do que o ChatGPT. Eu posso ter, por exemplo, a inteligência artificial a trabalhar para mim com imagens de satélite, a identificar zonas automaticamente. Eu não preciso sequer de olhar para a imagem. Tenho um modelo treinado que me detecta, por exemplo, automaticamente onde é que eu tenho uma infestante. Onde é que eu tenho uma zona de plantas em que não é suposto a minha cultura. Imaginem, eu tenho milho e há ali uma zona em que está a crescer a figueira do diabo, que é mesmo o nome de uma infestante do milho. Eu não consigo perceber isso a olho nu, porque lá está, são 50 hectares ou mais.
Com o satélite de forma automática, o satélite combinado com a inteligência artificial, eu consigo de forma automática ter um alerta no meu telemóvel a dizer: atenção, naquela zona está um problema, é preciso intervir, é preciso ir lá remover manualmente ou aplicar algum tipo de produto para fazer essa remoção. Mas quem fala de infestantes fala também de nutrientes no solo, na planta, perceber se há uma zona em que a planta não está a desenvolver da forma que é esperada. Então, a inteligência artificial e a aprendizagem automática não é só o ChatGPT. E já era utilizada na agricultura antes do ChatGPT aparecer. Aliás, o ChatGPT e os LLMs na agricultura nem sequer são uma das principais tendências. Mas tem sido cada vez mais utilizada, não só combinada com dados de observação da Terra, mas também com o telemóvel, por exemplo. E é uma das coisas que eu tenho desenvolvido e que vou apresentar um bocadinho à frente, que é utilizar o telemóvel para recolher dados de campo para a agricultura. E, finalmente, outra grande tendência é a agricultura autónoma. Basicamente, termos tratores, termos equipamentos autónomos que estão na parcela a trabalhar por nós. Enquanto o agricultor pode estar no escritório a fazer outra tarefa, aquele robô anda na parcela a fazer a tarefa que nós o destinarmos a fazer. Por exemplo, falei das infestantes, não é? Plantas que não é suposto estarem lá. Nós podemos ter este robô que anda, por exemplo, na cultura sem a estragar e, quando identifica esta infestante, consegue removê-la automaticamente. O agricultor nem precisa de ir ao terreno, nem precisa de saber onde é que está. Lança o robô na entrada da parcela e o robô varre toda essa área e faz esta identificação automática, a identificação e a remoção do problema. Eu já falei aqui muito sobre cada uma delas. Vou passar um bocadinho à frente. Já falei aqui destes slides que eu devia ter passado. Os satélites multiespectrais, que são, lá está, muito utilizados e cada vez mais fundamentais. Os drones, com a integração da inteligência artificial. Pronto, temos depois aqui os IoTs, dos sensores. Eu posso voltar para trás, não tem problema. Não? Tirou? Ok. Temos então aqui o IoT que permite ter esta ação preventiva da agricultura muito mais eficiente na utilização dos recursos e é isso basicamente. Temos então depois a inteligência artificial e então aqui vou desenvolver um bocadinho mais porque na verdade a inteligência artificial, lá está, eu disse, permite fazer a identificação dos problemas, também propor respostas a esses mesmos problemas. Eu consigo, por exemplo, com a inteligência artificial, sabendo a minha base de dados de fertilizantes ou os fertilizantes que eu tenho disponíveis na minha exploração, qual é que é o mais indicado que eu devo aplicar na parcela A, qual é que eu depois devo aplicar na parcela B e na parcela C. Isto permite-nos, lá está, fazer uma gestão muito mais eficiente. Em vez de eu aplicar o mesmo fertilizante nos 3 locais, eu posso aplicar fertilizantes diferentes, a taxas diferentes, gerir muito melhor o meu estoque. Com isso, tenho menos emissões de gases de efeito de estufa, menos degradação do ecossistema, etc. E que, na verdade, isso é fundamental para o agricultor, não só na parte ambiental, que cada vez mais eles são... Eu digo eles porque eu não sou agricultor, mas os agricultores cada vez mais são conscientes para a problemática ambiental e que eles são os principais responsáveis pela manutenção do bom estado do solo e do ecossistema. Mas também é muito importante para eles porque, na verdade, se combinarmos a parte ambiental e a parte da sustentabilidade com a parte económica, para eles é fantástico, porque assim eles mantêm o ecossistema em bom estado, se estiverem em bom estado continuam a conseguir produzir e, se conseguirem ao mesmo tempo poupar dinheiro, para eles fantástico, ótimo. E é isso que nós tentamos fazer e é nessa base que tentamos trabalhar com os agricultores. Pronto, depois aqui a agricultura autónoma. Eu já falei um bocadinho sobre isso. Tenho aqui um slide, aqui uma informação que pode ser um bocadinho mais controversa, que é a substituição da mão de obra humana por robôs. E isto é uma tendência que se tem observado na última década na Europa, na América, lá está, nos países mais desenvolvidos. Que cada vez mais a mão de obra agrícola é envelhecida, é escassa e daí se pensar nos robôs para substituir a mão de obra humana. Acontece que, por exemplo, e depois podemos discutir este assunto, que acontece, por exemplo, em Portugal, hoje em dia a mão de obra para a agricultura está a aumentar, a disponibilidade. E porquê? Por causa dos migrantes. Os migrantes estão a trabalhar cada vez mais na agricultura. E não estou a falar, por exemplo, naqueles casos em que vemos os maus exemplos de migrantes que trabalham em certas zonas do país, em condições deploráveis, etc.
Não, estamos a falar de um trabalho digno, em que os portugueses muitas vezes já não têm ou não querem ter esse trabalho, mas estes migrantes, para eles, é trabalho. Eles não se importam tanto se é agricultura, se é outra coisa qualquer. Por isso, aqui é um ponto ou uma área em que atualmente tem havido esta discussão se vale a pena investir 80 mil euros, 100 mil euros num robô, num dispositivo, por exemplo, daquele género, ou se calhar damos umas condições mais dignas a uma pessoa para trabalhar, mesmo que trabalhe um bocadinho mais lento ou que trabalhe menos horas do que o robô. Mas isto depois são perspectivas, depois podemos discuti-las, mas é muito isto. E agora vou-vos falar então do que é que eu tenho feito e porque é que a Catarina Barreiros me convidou para aqui estar, para falar sobre tecnologia na agricultura. Como eu disse, eu fiz investigação científica durante muitos anos, nesta área de combinar detecção remota com inteligência artificial, e aqui há 2 anos e meio, tive esta ideia com um colega meu, que é combinar o telemóvel, que é um dispositivo que toda a gente hoje em dia tem no bolso, até o agricultor. Qualquer agricultor tem um telemóvel, um smartphone com uma câmara fotográfica. E em vez de ter de comprar um sensor, aqueles sensores para pôr na parcela para saber os nutrientes do solo, a umidade, que muitas vezes custam dezenas de milhares de euros, facilmente 5 sensores daqueles custam 25 mil euros, 30 mil euros. O telemóvel temos no bolso e se nós conseguimos dar a mesma informação, mesmo que com um erro um bocadinho superior, se conseguimos utilizar o telemóvel para dar essa informação, reduzimos aqui os custos para o agricultor extraordinariamente. E vou-vos apresentar um bocadinho, também não vou entrar em detalhes, mas a forma como funciona é uma solução única, não existe outra no mundo, mas basicamente isto funciona da seguinte forma. O agricultor vai à parcela, tira uma fotografia ao solo, nós combinamos essa fotografia com a localização, com os dados de detecção remota, que eu já falei antes, e isto integra muitas áreas do que eu tinha falado antes. Com dados de detecção remota, basicamente vamos buscar as imagens de satélite disponíveis para aquela localização dos últimos 6 meses. Vamos também buscar os dados da meteorologia, de estações meteorológicas que hajam naquela zona, das sondas que se estiverem disponíveis. Combinamos com outros dados de solos que existem para Portugal, mapas, diversos tipos de dados. Combinamos esses dados todos de diferentes fontes num modelo de inteligência artificial que não tem nada a ver com o ChatGPT, utiliza fotografia, utiliza valores, utiliza imagens, etc. E conseguimos ter, então, um relatório de solos. Basicamente, o que nós temos na nossa aplicação e no nosso software hoje em dia, conseguimos saber, em cada fotografia, em cada local, em cada dia que tiramos uma fotografia, os nutrientes do solo de azoto, que é o elemento fundamental para o crescimento das plantas e muitas vezes o fator limitante. Temos também o teor de matéria orgânica e o pH. A matéria orgânica é também muito importante porque, na verdade, ele controla também muito a qualidade do solo e os processos biológicos e químicos e físicos que ocorrem no solo que permitem às plantas capturar os nutrientes que precisam para crescer. E a mesma coisa ao pH. O pH basicamente mede a acidez do solo. Um solo muito ácido vai ser um fator limitante, não vai deixar que haja, por exemplo, as trocas de nutrientes do solo para as raízes da planta. Se tivermos um pH básico muito alto, acontece a mesma situação. E nós, com a nossa aplicação, conseguimos ter, em 30 segundos, mais ou menos, esta informação e o agricultor consegue saber exatamente o que é que deve fazer. Se deve aplicar um corretivo para aumentar o pH. Força! Eu estou mesmo a acabar. E abrimos já a conversa. Eu tenho aqui um microfone, se calhar é mais fácil. Somos poucos. Então vá, força. Nós não precisamos de sensores. É independente. Se o agricultor tiver, nós conseguimos integrar esses dados no nosso modelo e temos uma resposta melhor, evidentemente. Mas nós fazemos-lo independentemente dos sensores. Nós utilizamos dados de meteorologia mundiais, digamos assim, existe uma rede mundial de meteorologia, digamos assim. A Comissão Europeia e a União Europeia têm um agregador desses dados, em que nós basicamente somos os utilizadores desses dados. Nós utilizamos os mapas que eles providenciam com uma resolução diária, todos os dias tem um mapa atualizado e nós vamos buscar essa informação para os nossos modelos. Ok, então vou explicar, vou ser um bocadinho mais técnico,
o mínimo possível. Aquilo que... Como é que funciona e como é que nós calibramos o nosso modelo, não é? O que nós fizemos foi o tradicional. Para começar, andámos por Portugal inteiro a fazer recolhas de solo tradicional. Recolhemos o solo, enviámos para o laboratório, foi analisado em laboratório, recebemos o relatório e temos as unidades de azoto, de fósforo, potássio, do pH, de matéria orgânica, etc. E nós depois, com esses valores, foram o que nós usámos para calibrar os nossos modelos. Porque nós sabíamos a localização exata onde tínhamos feito a nossa recolha, conseguimos naquela localização ir buscar as imagens de satélite, da meteorologia, dos mapas de solos, etc., tudo aquilo que eu já falei, e temos esses dados e temos o objetivo, não é, do modelo. E treinamos o modelo para que ele minimize o erro entre o que ele estima e o que é que foi verificado em laboratório. E é com esse modelo que nós fizemos, que nós treinámos, que fazemos depois a previsão. Porque o modelo conseguiu aprender como é que as propriedades do solo dependem da meteorologia, das imagens de satélite, etc. E que depois, lá está, ele aprendendo essas interações que nós, automaticamente, nós humanos, não conseguimos fazer, porque não temos capacidade para o fazer. Estes modelos, que são muito específicos nessa tarefa, conseguem fazê-lo e integram estas diferentes ligações, digamos assim. Exato, é assim. Por exemplo, por isso é que é importante também a fotografia. Porque nós estamos sempre a combinar a fotografia do Sol com a fotografia do satélite. E se nós pensarmos que em grande parte do ano o Sol está coberto pela cultura, não é? Se tivermos o milho, eu ontem estive num campo de milho, o milho tem 2,5 metros de altura, é muito mais alto que eu. Mas se eu consigo, com uma fotografia, ir tirar uma fotografia ao Sol. E essa fotografia é que me dá o verdadeiro estado do solo. É verdade que eu depois combino com os outros dados da detecção remota, mas a detecção remota consegue-me ver, na verdade, é a planta que está a 2 metros de altura em cima de mim e que não se vê o solo. O que nós fizemos foi arranjar uma forma de correlacionar essa informação com a fotografia para ter a informação do solo. Ok. Não tem problema. Olha, nós estivemos a desenvolver tudo isto no último ano e meio. Nós lançámos a aplicação e se for ao nosso site, consegue fazer o download, já percebi que tem interesse. Utilizar para já, sem qualquer custo, pode tirar as fotografias que quiser. Pode andar pela parcela e tirar 10, 20, 30, 40, 50 fotografias. Se tiver mais que uma parcela, também pode fazê-lo. E tivemos que eu estava a dizer, tivemos este ano e meio a treinar os modelos e a lançar a aplicação. Nós agora estamos a validar a ideia também com as pessoas. Para já temos tido uma boa receptividade. É um bocadinho estranho, esotérico quase para os agricultores. O quê? Eu não preciso tirar o solo, enviá-lo para o laboratório, só com uma fotografia consigo ter esta informação. É assim um bocadinho estranho e para a maioria das pessoas eu percebo perfeitamente. Nós tentamos mostrar agora também como expliquei, como é que nós fizemos o trabalho, o desenvolvimento para chegar àquela solução. E é isso, basicamente nós para já não temos ideia de quando é que vamos ter uma nova versão do modelo, digamos assim. Nós estamos a trabalhar com os nossos utilizadores para enriquecer a nossa base de dados, porque muitas vezes os agricultores já têm amostras que fizeram este ano ou ano passado. Nós estamos a colaborar com eles, não é? Vamos falando com as pessoas que têm estado a usar a nossa plataforma e perguntamos, se tiverem dados, enviem-nos, porque nós com isso melhoramos o nosso modelo e se melhorarmos o nosso modelo também vai ser melhor quando vocês aplicarem na vossa parcela, na vossa exploração. Por isso aqui ganhamos os dois, digamos assim. E é isso. Agora a nossa previsão nos próximos meses é crescer a base de dados. Nós temos neste momento 900 amostras de solos em Portugal, analisadas, que parecendo que eu não conheço, mesmo na minha investigação científica, não conheço nenhuma base de dados nos últimos 20 anos que tenha 900 amostras. Por isso nós tivemos esse trabalho e foi fundamental para desenvolver tudo, na verdade, essa base de dados. Nós agora queremos fazê-la crescer. Se nós conseguíssemos chegar a 2.000 amostras era fantástico. Acho que vai ser difícil, mas lá está, vamos vendo agora também como é que vamos desenvolver a solução. Já tem utilização? Tá. Sim, basta ir aqui ao nosso site, mas é fácil. Virtuacrop. Desculpa. Mas é fácil. Virtuacrop.com. E é preciso pagar algum valor? Não. É registar, porque nós depois precisamos de... A única razão porque nós precisamos que a pessoa se registre é porque todas as fotografias que a pessoa tira ficam disponíveis na plataforma sempre. Posso depois, daqui a 2 semanas, ver onde é que eu tirei a fotografia, voltar ao mesmo sítio e tirar uma fotografia nova. Ainda não
é o nosso negócio, nós ainda não estamos a fazer dinheiro com ele. Não, mas é assim, nós não estamos a fazer dinheiro com a parte do Sol, que é, para já é isso. O que nós estamos a fazer dinheiro é com a parte do satélite, ou onde nós queremos fazer dinheiro é com a parte do satélite. Porque o que nós temos também é um sistema, outro algoritmo que nós desenvolvemos com as imagens de satélite, que eu disse que de 5 em 5 dias temos uma imagem nova e nós conseguimos perceber e identificar onde é que há problemas. Déficit nutricional, por exemplo, de azoto. E nós automaticamente conseguimos dizer ao utilizador: atenção, nesta parcela, nesta área que nós dizemos, há aqui um problema, tem que intervir, ou deve intervir. E é aqui que nós estamos a tentar monetizar a aplicação. E neste sistema de alertas da agricultura preventiva, digamos, é que nós estamos a tentar monetizar a aplicação. Sim. Não, na parte do Sol, este de facto é a parte mais inovadora da nossa solução, mas nós ainda queremos fazê-la crescer mais e queremos também validar com as pessoas a utilidade dessa ferramenta. E é possível usar, por exemplo, sei lá, no meu condomínio há uma grande área de jardim, mas não está. É possível fazer isso também ou não faz sentido? Não faz muito sentido. Por absurdo, o modelo pode ser capaz de capturar o que é que está a acontecer naquele local, mas não faz sentido que o capture, porque ele não foi treinado com esses dados, ele não viu esses dados. Por isso, nós só o treinámos para a agricultura. E mesmo pensando na agricultura, em que temos culturas anuais permanentes, nós fomos a ambas, mas, por exemplo, não fomos a pastagens, que é um sistema completamente diferente, que é fundamental na agricultura em Portugal, mas que nós não cobrimos. E nós dizemos isso mesmo também às pessoas. Nós não garantimos que os nossos modelos nessa situação funcionem, porque não temos capacidade de provar que funcione ou que não funcione. E o mais provável é que não funcione. Também já me fizeram a pergunta, por exemplo, do canteiro na varanda, por exemplo. Não. Aqui primeiro, pode ser? Mas vocês têm a ambição de aumentar esse modelo, ser treinado o máximo possível, das pastagens eventualmente. Claro. Agora, em parceria com os laboratórios tradicionais, em que os agricultores têm que pagar, os cientistas têm que pagar, falar na sessão anterior, esses não estão motivados ou foram contactados para fazer um open source, porque eles têm um catálogo imenso. Um recurso imenso que dos nossos centros passava assim. Não há essa comunicação. Ou essa diplomacia, não sei. Deixe-me medir bem as minhas palavras. Nós, para fazer esta análise laboratorial que nós temos, ou que fizemos no nosso projeto, utilizámos, por exemplo, o laboratório da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes, e trabalhámos com eles nesse sentido. Eles até foram bastante simpáticos a fazer esse trabalho. E simpáticos, eu digo que fizeram um custo bastante baixo para nós essas análises. Agora, a minha experiência profissional de investigador científico nesta área diz-me que a abertura dos laboratórios e das pessoas que trabalham nos laboratórios para este tipo de soluções não é muito grande. E muitas vezes por desconhecimento. Porque não percebem o conceito. Eu percebo que não percebam, não é? São conceitos muito diferentes daquilo que estão habituados a trabalhar. Mas que, na verdade, era fundamental. E na minha investigação científica, fora a aplicação VirtuaCrop, trabalhei muitas vezes com laboratórios e com amostras de solos. E o meu sentimento é sempre este, quando trabalhamos em projetos de investigação científica, é que o objetivo dos laboratórios e de pessoas que fazem investigação neste sentido, de utilização de amostras de solos, é por aí, é ficar por aí. Não é dar o próximo passo de utilização de novas tecnologias, novos sensores, para tentar combinar, não é? Mas a dizer a fornecer-vos os dados alimentares. Sim, também. Eu esqueci-me dessa parte, sim. Não é? Isso tinha 900 É. Eles têm muito mais, sim. Aí depois entramos em muitos problemas. Agora temos problemas de confidencialidade. As pessoas... Isso conseguimos apagar. Isso consegue-se fazer o que é. Mas pronto, bem. Mas não há essa parceria hoje. Para já não existe. E lá está. A minha experiência é que as pessoas não têm muita essa missão. Se eu, por exemplo, pagasse por uma pastagem, tivesse uma técnica, eu podia lhe oferecer essa amostra. Claro que sim. Aliás,
Teria, sim, senhor. Aliás, nós estamos a preparar uma candidatura em consórcio a um PT 2030 para fazer a mesma coisa para pastagens. E depois para créditos de carbono, que é outra coisa que eu nem sequer falei aqui, mas para tentar aplicar esta metodologia para verificar e certificar créditos de carbono. Basicamente, sabem o que é que são créditos de carbono? Já agora é mais fácil assim. Sim, basicamente créditos de carbono... Exato. É um bocadinho, hoje em dia sim. Mas o objetivo dos créditos de carbono, ou o princípio dos créditos de carbono até é bom, que é uma empresa que polua... Não, vou reformular. Imaginem que eu tenho uma exploração agrícola e tenho uma zona de montado e que estou a preservar aquele montado para que ele se mantenha em boas condições, que a matéria orgânica no solo seja boa, que os meus sobreiros estejam em boas condições. Eu estou a sequestrar nos meus sobreiros, no meu solo, carbono. Carbono esse que é fundamental para o bem-estar do ecossistema. E consigo vender esse serviço de ecossistema que estou a prestar à sociedade, não é? Esse benefício de ter lá aquele ecossistema muito específico, ainda por cima em Portugal, que é o montado, estou a preservá-lo e estou a fornecer serviço à comunidade. E esse serviço é valorizado monetariamente. O que acontece é que estes créditos de carbono muitas vezes são comprados por empresas poluidoras. Como... A celulose não pode vender créditos de carbono. Quer dizer... pode. Isso pode comprar. Pode sim. Uma Navigator da vida pode comprar créditos de carbono. Uma BP, uma Repsol, uma Galp, qualquer empresa pode comprar créditos de carbono. E basicamente o que eles fazem é anular as emissões que tiveram, não é? Com a produção, imaginemos, de combustíveis fósseis, que tem uma emissão de X, e o crédito de carbono tem um crédito de Y, eles subtraem o Y ao X e têm menos emissões totais na sua exploração e por isso podem eventualmente pagar menos impostos e podem promover que são carbon neutral, etc. Pronto. Eu não queria falar muito sobre créditos de carbono porque não sou especialista e cada vez menos quero ser. Para calibrar o modelo. E a questão que me veio é um histórico de análises de vários sítios, não é? Mas essas análises são um tempo, não é o tom, não é? Certo. Se fizer a extrapolação para o resto, está a extrapolar de datas diferentes. Sim. Mas saberia aquele momento em que foi recolhida aquela amostra, qual era a imagem de satélite, qual era o padrão meteorológico? Exatamente, sim. Mas até que ponto é que essa recolha feita há tanto tempo atrás Sim, é verdade. E não sei até que ponto é que o histórico de culturas também vai... Claro. Pronto, isso surgiu na conversa da... Sim, é assim, se pensarmos... Pode continuar, desculpe. Mas a outra questão que eu tinha para pôr é, quando isso estiver a funcionar, vai sair um relatório em... Sim, uma coisa... Já está a funcionar, já pode usar. Dizer que fertilização do solo é preciso isto, aquilo e outro, correção do pH... Certo. Sai isso, essa Sim. informação? Sim. Neste momento não, faz só o diagnóstico, mas sim. E é adaptada para uma determinada plantação ou um determinado Sim. que o agricultor quer fazer lá Exatamente. é esse o algo que depois vai sair É isso mesmo. É ajudar o agricultor a ter essa indicação de como é que há de aplicar agir, sim. coisas Exatamente. para melhorar a fertilidade. E depois ao pós, depois dele aplicar, olha, deixa cá ver como é que ficou, para ver se... Sim. Isso era giro. É giro. E nós temos feito testes nesse sentido. Vou começar pela segunda pergunta, que acho que gosto mais do que da primeira, mas já respondo. Não, mas sim. Nós para já fazemos só o diagnóstico, ou seja, nós só dizemos os nutrientes, ou seja, quantidade de matéria orgânica, de azoto e de pH.
O que nós estamos a trabalhar neste momento é, sabendo onde é que a pessoa tirou a fotografia, declarando qual é a cultura que tem, quando é que semeou ou quando é que fez a sementeira, para culturas anuais, para culturas permanentes não é relevante, mas temos outros fatores relevantes. Para culturas permanentes não é relevante? A data de sementeira. De sementeira, mas se pensarmos na vinha, podemos saber quando é que, por exemplo, foi feito, agora falta-me o termo técnico. Eu estava a pensar mais a fertilização da necessidade à plantação. Na plantação, sim. Mas isso sim, isso podemos fazer e é isso que estamos a trabalhar, que é a pessoa tirar a fotografia e nós sabemos automaticamente que a matéria orgânica é, imagine, 0,9 e o azoto 1,2. E sabemos que para milho o indicado, se não estou em erro, em Portugal, por exemplo, na zona do Ribatejo, é entre o azoto 1,8 e 3, por exemplo. Assim, isso faz muita espécie da questão da fotografia. A matéria orgânica, normalmente um solo com mais matéria orgânica é mais escuro, não é? Certo. Mas como é que se vê os nutrientes do solo a partir da fotografia? Não, porque a questão é, nós estamos a combinar dados de diferentes fontes. Não é a fotografia. Não é só a fotografia. É também a georreferenciação. Sim. A fotografia ajuda-nos a distinguir a textura do solo, a ver padrões que possam existir específicos da fotografia. Mas só a fotografia não funcionaria. A localização com os dados do tipo de solo, textura, a densidade aparente, etc. Isso também é mais fundamental ainda que a fotografia. A fotografia permite-nos ter, de facto, uma visualização do que é que está a acontecer no solo, mesmo que ele esteja coberto. Mas a fotografia sozinha não seria capaz de fazer isso. Por isso é que é importante, por exemplo, a meteorologia. Não é assim tão milagroso. Milagroso. No sentido de como a fotografia. Tem a combinação, ou seja, quando vemos os resultados, já é a combinação destes fatores todos, na verdade. Exatamente, sim. É assim, milagroso também não conheço nada. Quantos? Exatamente. É verdade. Sim. É indicativo. Rigor. Sim, é assim. Claro que os nossos modelos têm um erro que nós reportamos já agora na nossa aplicação. Nós damos sempre o valor mais provável, o intervalo de incerteza. Mas se formos por aí, até os laboratórios têm uma incerteza muito longe de zero. E mais não digo. Em relação à outra questão das bases de dados antigas, sim, é verdade. Por exemplo, nós temos ou existe em Portugal uma base de dados em Portugal de amostras de solo nos anos 80 e 70 que tem milhares e milhares de amostras de solo. Só que lá está, como disse também, já são muito antigas, já não representam a realidade atual dos nossos solos, as práticas atuais. Tudo isso Não, força. Não, podemos tornar isto uma conversa, acho que é mais interessante do que eu a falar. Força, entre. Cartografia? Usamos o tipo de solo, usamos basicamente tipo de solo, textura, densidade aparente. Deixa-me pensar que são vários e eu já não sei de cor. Mas usamos outros. Usamos mapas também da FAO, que existem para a Europa, para o mundo, na verdade. Já carreguei aqui em algum lado. Mas é isso. O Alentejo é um muito bom, que é aquela coisa do PEOFA. Do? É um estudo, acho que se chama PEOFA, que é de população próxima. Esse é bom. Tem que ver, esse não conheço. Não tem poucas. Exato, é isso. No Alentejo fazem sempre as experiências, não é? No Alentejo. PEOF? PEOFA? Ok. Não conheço, mas tenho que procurar. Essa cartografia tem algum detalhe. Eu não conheço esse tipo de cartografia para o resto do país. Pois, pode não existir. Isso para saber que tipo de solo é, não é? Exatamente, sim. Esses fatores, esses parâmetros, essas propriedades do solo influenciam depois estas que nós estamos a tentar medir, não é? Por isso, quanto melhor forem os nossos dados de trabalho, melhor vão ser os nossos modelos também. Não é só pôr mais dados, mas é também utilizar melhor os dados. Com mais detalhe. Exato. Quando eu me referia aos dados, era tanto o histórico, os passados, como Os atuais, sim, os atuais. Tanto que eu disse, Sim, todos. se eu for fazer agora, está interessado Claro. em receber a amostra. Quanto ao agregado do passado, eu acho super interessante, precisamente, porque estará, se virmos o Google Earth, andamos para sempre. Exato. Podemos, sim. E o histórico do terreno
soube lá uma catástrofe, soube lá metais pesados, seja o que for, e hoje está recuperado, o que é que era? Se encontrarmos outra situação parecida, escusamos estar a, se calhar, estudar o que é que aconteceu com o progresso dessa, ou o desaparecimento da água, ou o aparecimento da água, seja o que for. A história ensina-nos. Sim, eu percebo. E como problema de investigação científica, parece-me muito aliciante e muito execuível. Nós, como nós também não pensámos nisso e não estamos a planear, porque como ferramenta para ajudar... São duas coisas Ok, boa. não ignorar esse coisa. Como eu disse, eles têm um património muito grande. Completamente. Viver desse património era também uma história das pessoas novas que forem pedir análise, haver, destacar uma parte, ou haver um incentivo económico, ou seja o que for, para disponibilizar esses dados. Sim, isso poderia... Não haver aqueles silos, Exato. estão a trabalhar com 900 quando já podiam estar com muito mais, quase gratuito, não é? Haver um... Sim. Eu não quero dizer nada que me possa arrepender. Lá está, a minha experiência, infelizmente, diz-me que as pessoas tendem a guardar os dados só para si e não a partilhar. Mas isso está a mudar. Eu espero que sim. A questão é, agora falando da minha perspectiva de empresa, quando é que o paradigma vai mudar? É que eu daqui a 10 anos, se calhar, não estou cá nesta empresa. Estarei a fazer, posso estar ou não, posso estar a fazer outra coisa, posso ter mudado o negócio da minha empresa. Não, é continuar a gostar de fazer, mas sempre... Mas eu preciso de comer. Isso, eu preciso de comer hoje, não é daqui a 10 anos. Não, mas eu percebo. E esse... mas posso deixar. Mas se calhar há uns copycats separados que estão em... Não, olha, estamos num sítio indicado para falar de dados da agricultura. Estamos no ISA, não é? Que é a maior instituição de agronomia do país. Não partilha. Eu trabalhei várias vezes com o ISA e a partilha de dados é muito complicada. E eu trabalhava no técnico. E pertencemos todos à Universidade de Lisboa. E já tive várias reuniões, participei em vários projetos e era sempre muito complicado. Já depois com a empresa tornou-se ainda mais complicado, que eu já tive reuniões com professores do ISA e a receptividade deles é pior do que a dos agricultores. É só a minha experiência profissional e posso ter tido o azar de calhar com o professor errado ou ter falado com o professor errado. Posso ter tido esse azar. Então é mais fácil de volta, não. É mais fácil de ir ao... É mais fácil, muito mais. O agricultor, olha, eu ainda ontem estive no dia de campo da Ampromis. A Ampromis é a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo de Portugal. E eles fazem um dia de campo 2 vezes por ano em que mostram soluções e os testes que vão fazendo lá na estação experimental que eles têm. E os agricultores têm muito interesse e querem saber e fazem perguntas e como é que eu posso usar, etc. E eu, por exemplo, tenho estado a trabalhar com um dos maiores produtores de milho em Portugal, se não o maior, e que utiliza todas as tecnologias que eu falei, ele tem. Ele tem um drone, aliás, tem 3 drones, tem sensores, utiliza as imagens de satélite e acho que está a comprar um robô, acho eu. Ele tem um grande investimento e gosta da tecnologia aplicada à agricultura. E eu fui falar com ele e disse: olha, eu gostava de fazer isto. E ele, ok, tenho estes dados. Olha, está aqui o login para aquela plataforma, o login para aquela, os meus mapas de produtividade para aquela e para aquela parcela. Ele deu-me tudo, basicamente, o que eu queria. E ele disse-me assim: Tiago, agora tem os dados, fica do seu lado. Eu não o chatei, tudo o que o Tiago produzir é bom para mim. Eu dou-lhe os meus dados, mas não consigo fazer mais do que isso porque eu não tenho tempo nem conhecimento. Mas ele foi completamente aberto. Estamos a falar de uma pessoa que tem, se calhar, investidos todos os anos centenas de milhares de euros na sua exploração. E os agricultores são completamente abertos. Eu não conheço nenhum agricultor com quem tenha falado e que não me tenha dito: se quiser ir, vá. É só ir lá, tira uma amostra, quer tirar fotografias, tira fotografias, quer fazer testes, esteja à vontade. É impressionante. E, aliás, estas mesmas pessoas depois dizem em conversas que é extraordinariamente difícil ter projetos de investigação como professores, ter integração, ter a transferência do conhecimento da academia para a produção. Os próprios produtores reconhecem isto, que é difícil, que as pessoas não estão interessadas. Não sei, eu sinceramente, eu calculo porquê, mas para mim faz muito pouco sentido. Porque as pessoas, se estão numa instituição de investigação, numa universidade, o principal objetivo devia ser transferir esse conhecimento para onde é que ele é necessário. Exato.
Eu ainda no início da minha apresentação disse, eu posso desenvolver a melhor aplicação do mundo, eu posso ter erro zero. Se ninguém usar, não tem valor, não é? Eu posso ter o melhor drone a espalhar fertilizante com erro zero e que é completamente eficaz, etc. Mas custar 1 milhão de euros o drone, nenhum agricultor vai comprar um drone de 1 milhão de euros, não é? Por isso é muito isso, ou seja, a investigação é muito isso, é fazermos conhecimento que seja aplicável, que seja utilizável pela sociedade. Sim. Exato, sim, sim. Exatamente, sim. É assim, para mim sempre me fez muita confusão, e vindo da investigação sempre me fez muita confusão a integração dos três, digamos assim. Mas, olha, eu sinceramente não tenho resposta. Eu gostava sinceramente, e uma das razões que me fez deixar a investigação, porque eu continuo a fazer investigação, isto é investigação para mim, continua a ser muito do que eu fazia antes. Mas deixei a investigação científica, por isso, também um bocadinho por isso, por sentir que o conhecimento que era produzido, que eu fazia no técnico, fazia uns papers e que produziam os modelos, mas depois ninguém usava, não chegava ao agricultor, aquilo dá-lhe informação, mas não chegava lá, não conseguia mostrar a utilidade. E depois, por exemplo, se quiser candidatar a um contrato, não é, na investigação, isto agora está a ser muito lateral, quiser fazer carreira em investigação, não é isso que interessa, não interessa, não é avaliado se o conhecimento que eu fiz foi para o agricultor e está a ser utilizado e está a diminuir os impactos da agricultura, se está-se a usar menos fertilizantes, os agricultores estão a produzir mais. Isso não é avaliado. O que é avaliado é se eu produzi papers, se eu fiz apresentações em conferências, se eu dei aulas, e é esse tipo de coisas. Para a progressão de carreira, sim, sim, sim. Eu, se hoje estivesse no técnico, eu estava na mesma posição que estava há 3 anos atrás, quando acabei o doutoramento. Porque a progressão de carreira implica que eu esteja 10 anos no mesmo local, no mesmo contrato. Não faz sentido. Mas pronto, isso não tem nada a ver com a tecnologia. Felizmente, tive uma ideia, que é a Virtua Crop, que me permite trabalhar à vontade, sou eu que mando em mim. Às vezes bom, outras vezes é mau, tenho que pagar mais contas, tenho responsabilidades, dá-me mais dores de cabeça, mas faço muito daquilo que eu gosto. A investigação que eu fazia também já era muito daquilo que eu gostava. Eu fiz investigação em outras áreas da sustentabilidade. Eu fiz avaliação de dietas, de sustentabilidade de dietas, gases de efeito de estufa, eutrofização de solos, etc. E depois encontrei aqui neste nicho de utilização da tecnologia para a agricultura o sítio onde eu gostei de trabalhar e fiquei. Trabalho daqui há quase 10 anos e espero continuar a trabalhar. Eu não sei como é que estamos de tempo. Força! Eu não me importo de cá ficar depois, não sei se há outra palestra. Depois das 2h30. Mas é uma pergunta brincadeira. Então força, gosto dessas. Depois, quando tiver a aplicação, a ideia de recomendações depois para os agricultores, vai ter uma recomendação a dizer regar. O regar não é o nosso objetivo. Não, é assim. Agora vou-te ser sincero, na minha perspectiva como negócio, o regar não faz sentido, porque já há pessoas que o fazem. E eu não consigo fazer uma solução melhor do que as sondas para a rega. Para a rega especificamente, eu não consigo fazer uma solução melhor do que as sondas. E as sondas, já custam milhares de euros. Uma sonda custa 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. Depende depois da qualidade. Mas pronto, custam alguns milhares de euros. O preço é expectável que continue a descer, porque já custaram 10.000, 15.000 euros uma sonda. E são fantásticas para fazer essa gestão da água. Mas as sondas que meçam matéria orgânica, azoto e outros nutrientes, vamos aos 20.000, 15.000 euros. E aí já vale a pena. Nós aqui, como temos uma solução de muito baixo custo, conseguimos dar valor ao agricultor. E é isso que nós queremos fazer. Por isso, como uma ideia de negócio para nós, e negócio, faz-nos mais sentido a parte dos nutrientes do solo. Na água, já há muitas soluções, já há muito trabalho de empresas que fazem trabalho muito bom que eu vou acompanhando e que não nos vale a pena, sinceramente. Não nos vale a pena. Quantas sondas por hectare, mais ou menos? As que vocês gostavam de ter para ter mais dados? Isso depende de muitos fatores, mas, por exemplo, o que eu tenho visto nos agricultores, o que eles têm utilizado para gerir a água, só para gerir a água, eles fazem, num campo de 25 hectares, têm 2, 3 sondas.
Por exemplo, esta pessoa que eu falei ainda há pouco, eu acho que ele tem 90 e tal hectares, acho eu, no total, em diferentes parcelas. Eu acho que ele tem 10, 15 sondas. Mas depois... e ele usa essa informação. Sim, e é um investimento. E isto é um investimento quase anual. Ele tenta que não seja e os agricultores tentam que não seja. Mas isto é uma curiosidade. Pelos vistos, os javalis adoram estragar sondas de fuçar. Eles fuçam, vão à procura do que é aquilo no solo. Então eles dizem, eles substituem basicamente as sondas, porque os javalis destroem aquilo, destroem completamente as sondas que não têm sequer arranjo. Pelos vistos, por exemplo, há uma empresa, eu não faço ideia do nome, que tem umas sondas que pelos vistos são mais ou menos apetecíveis para os javalis. Esta pessoa tem sondas de 3 ou 4 marcas e há uma marca que ele diz que raramente os javalis lá vão. Ele não sabe porquê, não consegue explicar porquê, mas isso acontece. Mas não deixa de ser interessante, pois temos este problema. É qualquer coisa, sim, é qualquer coisa. Mas ele não sabe, ele já falou com a empresa e já falou com as empresas que o abastecem e ninguém consegue perceber porquê. Mas lá está, imagine. Exato, mas imagine, este agricultor ou os agricultores, porque eu conheço vários que fazem estes investimentos, depois todos os anos, ou vá 2 ou 3 vezes por ano, têm que substituir a sonda, são mais 2.000 euros. O preço, por exemplo, dos cereais em Portugal, não, na Europa, é muito baixinho, o preço está em 50 euros por tonelada, uma coisa assim. Ele tem que produzir, e hoje em dia o milho, por exemplo, o trigo produz 10 toneladas por hectare. Ou seja, são 500 euros por hectare, não é? 500 euros por hectare não dá para comprar uma sonda. São todas estas contas que os agricultores têm que fazer todos os dias. Nós, com a tecnologia, tentamos que eles tenham menos custos e que consigam produzir e consigam subsistir, porque, apesar de tudo, é difícil subsistir na agricultura. Ainda é. Pronto, olha, eu já vi que alguns saíram, deixem-me só fazer isto. Obrigado por terem vindo à hora do almoço. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Sejam à vontade. No nosso site tem lá também o meu contacto. Se quiserem continuar a discussão, sejam à vontade. Tenho todo o gosto, tenho muito interesse também nesta área, por isso, força. E aproveitem o resto do dia na cidade do Zé. É? Muito obrigado.